Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Pessoal, aqui Carol Baumann, diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados todos os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo, que além desse programa que vocês estão começando a ouvir, tem o Telas Latinas, com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem, com Paulo César Teixeira, e Mesa de Afrodite, com Simone Otto. Todos os episódios do Adjuntos estão disponíveis nas plataformas do YouTube, do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve, compartilha. E tu também pode acompanhar o Adjuntos nas redes sociais, Instagram e no Facebook. Na condução aqui do Psiu, como vocês talvez já saibam, também é feita aqui pelo meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Velho, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão nos escutando. Então, vamos lá. Hoje, no nosso 8º episódio, vamos conversar com Paola Malman, produtora cultural e audiovisual, atriz, pesquisadora e diretora. Trabalha com produção executiva, em longa-metragens e em eventos no mercado do setor audiovisual. Coordenadora de projetos da Fundacine. Como realizadora, já dirigiu 4 curtas-metragens e um longa documentário. Tudo bem, Paola? Bem-vinda. Olá, Carol. Olá, Paulo. Olá, todo mundo. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Legal, para nós é uma alegria. Então, vamos lá. Então, Paola, tu tem uma formação, né, bem diversa. Tem teatro, tem ciências sociais, antropologia. Como é que essas áreas se encontraram, assim, no teu jeito de fazer cultura hoje? Essas áreas se encontraram no caminhar da vida, na minha formação, né? Eu acho que eu venho também... Eu tive a sorte, tenho a sorte e a felicidade de ter uma mãe extremamente engajada, professora, que desde a minha infância me levou junto para participar de projetos sociais. Então isso sempre teve na minha formação, na minha base, assim, esse entendimento de cultura, articulação com bases comunitárias, trazendo essa visão também das ciências sociais. E junto com o fazer artístico criativo. Acho que eu sou uma alma sensível, que além das palavras eu busco outras linguagens, assim, para me comunicar, me expressar no mundo. E nessa caminhada, acredito que também venho buscando atuar não só nessa frente de pesquisa, mas produção e criação, buscando, né, não só fazer as minhas produções, mas entender o cenário, né, o cenário cultural, político-cultural com que as coisas acontecem. Buscar também trazer uma contribuição com a sociedade. Então eu vejo que são encadeamentos assim, que se harmonizam assim, dentro do meu fazer. Nessa articulação que tu faz, nessa abordagem, digamos assim, articulada que tu tens, né? Tu trabalha muito com pesquisa e escuta territorial. Como é que começou isso? Como é que foi esse primeiro contato? Como é que surgiu isso no teu trabalho? E qual é o papel um pouco que ele desempenha? Eu acho que uma escuta qualificada é fundamental para qualquer pesquisador, assim, né? Que deseja entender um pouco o meio cultural, o meio social, assim, entender algum tema que envolva pessoas, né? E territórios. E eu poderia dizer como um marco na minha pesquisa foi o meu primeiro curta-metragem, que foi um trabalho que foi uma iniciativa autoral, assim, no sentido de começar o processo. Mas ele veio também dessa formação paralela nas ciências sociais e no teatro. Fiz a escola de atuadores da Terreira da Tribo. Lá tem toda uma formação sobre a visão do atuador, que é uma visão de construção da prática artística, que é isso que, né, além do teu ofício ali, o entendimento desse impacto da arte na comunidade. Então, dessa base, né, de formação, em um determinado momento, durante um espetáculo de teatro de rua, eu comecei uma peça de teatro que eu fazia há diversos anos atrás. Eu tive uma aproximação muito forte com os grupos de cantos e danças Guarani, que são presentes, né, na nossa cidade. Naquele momento tinha muito forte a presença no centro da cidade e na Redenção. E eu diria que foi um encontro, assim, uma conexão. Já tinha visto, né, os grupos indígenas, mas naquele momento foi meio que um chamado, tipo, nossa, eu quero fazer esse trabalho.
Tinha 20 e poucos anos, assim, quero fazer um trabalho, conhecer mais essa cultura, quero conhecer a cultura indígena na nossa região metropolitana. E aí eu fui buscando os caminhos. E eu acho que essa questão da escuta, principalmente com os povos indígenas aí, ela foi talvez um pouco aprimorada. Porque a relação com a palavra, para os Guarani, no caso, que foi esse primeiro grupo indígena que eu tive contato, mas para diversos outros povos, ela tem uma força. A palavra tem muita essa questão do sagrado, assim como o silêncio, né? Então, quando eu tive essa convivência, essa questão de entender os momentos de fala, ter essa abertura para escuta, acho que foi alguma coisa que me trouxe muito. Já tinha tido outras experiências, mas ali, nesse encontro com outra cultura, né? Acho que te provoca um pouco a pensar naquilo que tu vai falar, né? E o momento certo. E não encher de perguntas ali as pessoas e deixar que a comunicação se estabeleça de outras formas também. Então, acho que veio nesse lugar, assim, bastante para mim, no caso. Eles têm uma relação com o silêncio muito, muito diferente, né, da nossa. E é incrível, é muito impactante. Eu tive algumas oportunidades também de conviver por algum tempo curto. E é impressionante, né? A gente fica... É muito diferente do que a nossa relação com o silêncio. Eu achei para mim foi muito legal também na época. Um desses trabalhos que tu dirigiu se chama Nhemonguetá. Exatamente. Isso, falei certo? Isso. Que foi feito com crianças guaranis aqui da região metropolitana, né? E eu queria que tu contasse para nós como é que foi esse processo de construção e se tu puder nos dizer, assim, o que para ti marcou como ele sendo... O que mais foi diferente em relação... Embora que tu já trouxe um pouquinho dessas relações que tu teve, dessas experiências, dos teus outros projetos, né, de audiovisual. Bom, esse trabalho, para quem tá ouvindo, né, ele foi um marco na minha existência, eu diria, porque foi profundamente transformador todo o processo dele, né. A experiência que eu contei anteriormente foi o start desse documentário. Quando eu estive pela primeira vez numa comunidade guarani, que foi aqui em Itapuana, Tecoapindomirim, foi, sei lá, em 2013, por aí, 13 ou 14, foi essa vivência que foi sendo construída, né? A gente fez um exercício de vídeo chamado Conselhos Entoados pelas Crianças no Biá-Guarani, que foi quando eu fui investigar de uma forma inicial, né? Bastante inicial, poética, o que era o canto, né? O que as crianças estavam entoando quando viam, né? Aquele coral, o que elas cantavam, né? Como é que era aquilo, o que é o canto para a cultura guarani. Então, era tudo aquilo. E lá, nesse trabalho, a gente foi entender, né, o canto como um conselho entoado, como um canto tradicional, que não tem um autor ou outro autor, é um canto que vem da espiritualidade, né, o canto tradicional indígena. E o papel das crianças no fortalecimento da própria comunidade, assim como dos mais velhos. Então, essa atenção ali que tinha me chamou muita atenção, muita atenção de continuar, me deu muita vontade de continuar e fui bastante estimulada ali pelas lideranças da comunidade de fazer um trabalho maior que pudesse também ter um sentido no âmbito da educação, né, para escolas indígenas, mas também da educação indígena, não só no espaço escolar. Aí, esse trabalho eu fui desenvolvendo com o Eugênio Barbosa, que também é do teatro, né, do Nós Aqui Travês. A gente conseguiu construir, né, conseguir captar recursos pelo FUNPROARTE, conseguimos fazer esse filme, né, que foi um marco porque eu não tinha ambição necessariamente de ser realizadora, de ser diretora. Na verdade, isso foi surgindo no caminho, esse processo dessa relação, né, de querer contar, não só ter a experiência, mas querer contar essa experiência com as culturas indígenas. E alguns anos atrás, eu acho que a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje a esse universo de imagens constantes, de redes, né? Já existia fortemente a internet, mas não era a mesma coisa. Então, foi um processo, assim, de envolvimento também com o mundo das lutas indígenas, de entendimento sobre todos os processos políticos que envolve também, né? A presença indígena, tanto no contexto urbano quanto em aldeias, enfim, de toda a nossa história enquanto Brasil, né? Então, foi um projeto que deu certo. A gente lançou esse curta, a gente realizou ele em 3 comunidades da aldeia, da região metropolitana, 3 aldeias, Cantagalo, Estiva e Itapuã. E o lançamento dele veio junto com uma exposição de fotografia e ele abriu bastante, assim, meu horizonte de pesquisa nesse universo, né? No universo dos povos indígenas, assim. E o qual eu sou muito grata, honrada, assim, porque foi a partir daí que eu também fui construindo a minha presença no audiovisual.
Eu já tinha a questão de gostar da imagem, de gostar da fotografia por conta do teatro, né? Uhum. Já usava o recurso da câmera em ensaios e já tinha tido outras experiências nesse sentido. Mas naquele momento da minha vida eu estava buscando me conectar com alguma causa, com alguma luta, algo que fizesse sentido para mim, do tipo algo que eu acreditasse muito, fizesse sentido, né, no âmbito de transformação social, assim. Então eu quis ir na raiz mesmo, assim, e aí foi quando muita coisa aconteceu, tive a oportunidade de conhecer outras culturas depois dos povos Guarani-Mbiá, que é bastante presente aqui no Rio Grande do Sul. E também, a partir daí do primeiro trabalho, aquele gostinho da picada de fazer, eu disse, puxa, eu gostei disso aqui, acho que eu podia seguir fazendo. E aí fui fazendo várias coisas e me especializando também nessa questão de elaboração de projetos, né, de tudo mais. E é legal, só encerrando, né, não querendo fazer uma fala mega longa, mas eu tô vindo justamente de uma aula em que eu estava apresentando um trabalho sobre filmes indígenas no Brasil hoje, né? A gente tem um grande número de produções e recentemente ganhou em Cannes nesse ano. O melhor curta-metragem foi de uma cineasta indígena da Guatemala, que fala sobre exílio e tudo mais. Então, é uma produção pungente desse universo no campo do cinema. Eu acho que o meu trabalho é muito transfronteiriço. Ele anda por esses campos, assim. Sim. Antes de a gente, até porque o Psyu, ele trata mais focado na questão da economia da cultura, na questão da produção. Mas antes da gente entrar nesse papo contigo, queria ainda conversar sobre um projeto teu, que tu trabalhou ali no ponto de cultura do Ferrinho, né? Cultural Ferrinho, que tu também trabalhou com memória, né? Que foi ali da região Memória dos Ferroviários, é isso, né? Nesses dois casos, há um processo assim, de escuta do território, né? Queria saber como é que é o teu processo criativo nisso, porque geralmente tu vai, pelo menos um pouco de esboço de um arco narrativo, né? Tu vai com uma ideia do que tu quer traduzir dali. E como é que a escuta interfere nisso no teu trabalho? Como é que se dá essa troca entre, digamos assim, o teu olhar, o que tu foi planejado, e o que a escuta modifica ou acrescenta ou retira, né? Eu acho que eu nunca vou com um olhar assim fechado, na verdade, daquilo que eu gosto de ouvir as histórias de vida das pessoas e dos espaços, assim. Acho que isso me ajuda a ter um pouco da perspectiva ali daquilo que quer ser contado. E acho que a partir da história de vida tem uma autora da antropologia até que fala sobre o ser afetado, né? Aquilo que te atravessa, assim. E a partir daí é que eu acho que dentro desse processo criativo que as coisas começam a fazer assim, uma construção que faz sentido, assim. Eu não gosto de fazer um processo criativo. Não é que eu não gosto, assim, né? Tem coisas que a gente faz, assim, que são mais, talvez, pessoais, mas quando é algo que envolve o outro, autoridades do lugar, eu acho que é importante buscar construir de alguma forma em conjunto, né? Então, que tenha uma ressonância, assim, que tenha um sentido ali, que traga, que não seja só o meu olhar, mas é um olhar, né, que quase como que atravessado ali por aquela realidade. Então, naquele momento do quase do ponto de cultura Ferrinho, interessante falar, foi bem num momento ali da minha trajetória / formação também, que eu considero, que eu fazia oficina de teatro ali, que o Nós Aqui Travês tinha uma oficina de bairro, teatros em bairros, chamado Teatro como Instrumento de Discussão Social, e através dessas oficinas eu conheci ali o espaço, né, tinha essa proposta de fazer um ponto de cultura. Meu papel foi um pouco mais focado na parte da elaboração do projeto também, mas também da pesquisa, e foi uma pesquisa coletiva, assim, não era uma pesquisa minha, era uma pesquisa ali do lugar, assim, né? Então tinha bastante forte isso, assim, de construção, de processos de saber, né? De estudo em conjunto, assim. Então, acho que era uma coisa bem importante naquele momento. E, assim, falando ainda mais um detalhe que no momento que a gente estava roteirizando aqui a conversa, né? A gente ficou pensando que nesse momento de trabalhar com essas comunidades, que tu tem essa escuta de relatos, isso envolve tempos, né? Diferentes do que trabalhos, de repente, que não tenham essa escuta, né? Só que às vezes tu trabalha com edital, né? E como é que tu faz para conciliar isso aí dentro dos prazos que a gente precisa, né? Isso é um desafio ou é uma coisa que tu acha que flui? Eu acho que
As duas coisas, assim, tanto flui quanto é um desafio. Depende muito da tua conexão com aquilo que está sendo proposto, né? Porque tem projetos que eu digo que são projetos de vida, de alma, de algo que faz sentido, assim, para além de um edital. E tem produções ali que tu vai se envolver mais focado de uma forma mais pontual, né? Numa produção ali mais específica que tu não tem essa construção dessa caminhada necessariamente. Acho que as duas coisas têm o seu lugar, têm seu valor, né? E eu acho que aos poucos também, principalmente quando é um projeto assim que envolve, eu acho que comunidades, né? A gente tem que ter essa, como eu posso te dizer, esse entendimento de propor e ao mesmo tempo entender que esse não é um projeto só teu, é um projeto ali que tem que fazer sentido pro coletivo nos seus tempos também. Porque senão... Tu não pode impor, assim, né, o andar necessariamente, mas tem coisas que tem ali os seus times, e eu acho que também ter uma coisa que eu acho que é importante nesses processos de condução de projetos com comunidades, assim, é identificar a rede ali dos atores que estão junto na proposição, né, do projeto, que são as pessoas também interessadas, assim. Então, acho que isso é super importante, ter essas pessoas junto, né, nesse processo de criação. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é que é muito complexo. Né? Pegando alguns casos, assim, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, mas assim... Não, é mais uma discussão mesmo de tempos e de quanto os editais, eles são ou não são engessadores, o quanto eles têm ainda trabalho com formato, com lógica, que não contemple todas as formas de fazer audiovisual, de fazer teatro. Isso é um pitaco nosso, né? Uma provocação aí em relação aos editais, que é coisas que a gente vem conversando, assim, em outros episódios, né? Até essa relação, por exemplo, que tu fala que os povos, né? Os povos originários, eles lidam com a palavra e com o silêncio de forma diferente, né? Sim. E muitos editais exigem coisas por escritos, enfim, como é que, nesse sentido também, como é que é o desafio de trabalhar com esses projetos, tendo que cumprir o rol de exigências e burocracias de editais, e se tu acha que é possível um edital flexível que contemple, que se adeque melhor a essas políticas, assim. Uhum. Então, como eu posso dizer, assim, talvez eu respondesse de uma forma diferente essa pergunta em outro momento, mas atualmente como eu respondo ela, assim. Eu acho que depende muito do segmento que a gente está falando, né? Do que é que se está propondo, exatamente. Também isso varia bastante, né? Até porque eu acho que, assim, na realidade, claro que a questão da cultura dos editais, que felizmente a gente está tendo várias oportunidades agora, né? Sim. Às vezes, os projetos são formulados a partir de um edital. Mas existem projetos que nascem antes do edital, né? E às vezes esses projetos, que são projetos, assim, que eu digo, quase projetos que têm a vocação daquele lugar, que é o projeto daquele lugar. O edital é um caminho de viabilização daquele projeto, digamos. Mas ele não necessariamente... Se é um projeto que tem um pertencimento, aquela vocação, ele vai ser adaptado, existir, continuar, ser modificado, mas ele faz parte ali da missão daquele lugar. Então, ele vai continuar independente do edital, né? E eu acho que tem que ter esse recorte que o edital ele é um caminho de viabilização para uma entrega. Mas ele não pode ser só a única... Tipo assim, ele não é necessariamente a finalidade caminho, em si. Ele é né? um caminho de viabilização, né? Que pode potencializar, que pode trazer concretude e fortalecer aquele propósito, digamos assim, né? Alguns projetos nascem com um propósito continuado, né? Eles vão continuar e vão buscar editais, chamadas, vão buscar fontes para que aconteça e ter esse movimento na economia da cultura. Tem outras iniciativas que surgem pelas oportunidades que os editais oferecem, Sim. que a partir do momento que tu tá nessa quase, como diria, na cadeia produtiva, assim, né? Dessa economia da cultura, tem sentido inscrever para manter viva ali iniciativas culturais e tudo mais. Mas eu acho que existem, pelo que eu observei, por exemplo, falando agora vindo dos pontos de cultura, né? Eu vi muitas chamadas que tinham grande abertura para a questão de envio de projetos por vídeo. Eu acredito que algum tipo de rigor, de prazo é necessário ter, porque é uma política pública que tem que ter entrega. Sim. Então, tipo assim, né? Eu acho que existe bastante até flexibilidade nesse sentido. Eu acho que sempre dá para melhorar os processos. Mas eu diria que, na verdade, talvez o que se necessite mais que os agentes culturais, ou agentes culturais territoriais, enfim, que as pessoas
se capacita na formulação desses projetos, né? Na elaboração disso. Né? Porque o edital, ele busca manter uma equanimidade, digamos assim, para que todos possam submeter e ter ali um nível de comprometimento com a entrega também, porque é também uma forma de fortalecer a profissionalização, né, das pessoas que estão ingressando na gerência de verbas. Assim. Na discussão também, fala corretamente que, bom, depende, o edital é uma ferramenta entre outras, né? Sim. Mas nós sabemos da dificuldade do fomento e do financiamento à cultura no Brasil. Sim. E ainda mais tratando da área do audiovisual, que é uma área que exige recursos, né? Não é uma... projetos para... Como é que tu faz o financiamento? Como é que tu faz o teu plano de busca de financiamento desses projetos? Porque são projetos que muitas vezes não são do interesse do marketing de quem ou a política pública no Brasil, mas o seu eixo é Lei Rouanet, que é via patrocínio, né? Isso. Qual é o desafio? Como é que tu consegue financiar, produzir esses projetos assim, digamos assim, que não tem um apelo de marketing? Como são esses projetos que tu trabalhou com? Olha, eu te diria que é uma luta, né? É uma luta isso, porque a gente tá um pouco refém disso, de certa forma, né? Quando eu falo que há projetos que estão ali vocacionados com a missão da criação daquele lugar, é porque eles foram criados antes de pensar no edital. Ele faz parte ali, mas é evidente que a cultura precisa dos financiamentos, do aporte, né, de recursos via editais, chamadas nesse sentido, leis de incentivo. É que hoje eu vejo que a gente vive num cenário, assim, por um lado, crescente, né, de uma certa, no mundo, digamos assim, tu tem uma maior valorização, de certa forma, dessa questão que a gente chama do conhecimento, da criatividade, das indústrias criativas. Isso está muito pungente em diversos países, assim. Mas é desafiador também, por outro lado, a questão da mercantilização da cultura, né? Então, a gente vive um pouco dentro desse sistema de acesso aos recursos. É muito desafiador fazer com que, digamos, um produto cultural, ele gire ali, digamos, e se autossustente sem o aporte de um incentivo, né? Então, na verdade, por exemplo, tu falou da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, de forma geral, para a produção cultural é um desafio, porque se tu não tem ali um captador, uma empresa certa, tu aprovar na Lei Rouanet, tu aprova. Sim. Depois... Aprovar, a gente aprova, né? E daí vem aquela questão que tu tá formulando para a empresa, né? Tem muito forte hoje esse crescente. Já os projetos no audiovisual, talvez seja um pouco diferenciado, porque eu diria, o audiovisual né, que eu diria, ele é, digamos, o motor dessas indústrias criativas, audiovisual, né, conteúdos assim, né, que envolvam o cinema, mas não só o cinema, o audiovisual em si, em geral. Então, é um outro sistema de financiamento, assim, que tem, né, tanto a questão do Ancine, o FSA, tem as leis, né, do audiovisual, formas de captar recursos. Mas é desafiador também, porque uma produção de cinema tem um custo gigantesco. E depois de produzido, a gente vive esse gargalo, eu acho que é fazer com que aquilo que é produzido siga circulando. Ao mesmo tempo, se tu for pensar de um aspecto filosófico, a gente está num momento de, às vezes, produção, e o gargalo é, às vezes, fazer que essa conexão chegue no público, chegue nas pessoas e aquilo ali que seja visto, que né? seja apreciado, nesse sentido, né? E tu acha que, assim, essas políticas públicas que tu comentaste agora, tu acha que elas contemplam esses projetos, como a gente citou aqui antes, aqueles 2 projetos que tu fez, que são trabalhos de escuta, com comunidade, tu acha que eles conseguem financiar esse tipo de projeto, ou tu acha que acaba ficando de fora dos editais? Ou da Lei Rouanet, né, que a gente tá falando agora? Sim, bom, dos editais, assim, né, a gente viu esses últimos anos, a gente teve aí a conquista aí da Lei Aldir Blanc, está para ser continuada, né, por alguns anos, né, aí no nosso cenário cultural, e a gente tem que seguir aperfeiçoando os editais, as chamadas, enfim, as linhas, para que as produções, a gente entenda, né, o que foi produzido, as linhas, o que é necessário no cenário cultural, isso nos diversos segmentos, e a Lei Paulo Gustavo, que foi uma injeção, assim, de oportunidades também, né, para movimentar os trabalhos que é gerado, né, com tudo isso. Eu vejo que tiveram amplo alcance, né, no sentido, talvez, de descentralização dos recursos e chegar no interior, chegar em diversas
não vou dizer níveis no sentido de melhor, mas níveis de escalas de produção, né? Tanto pessoas, né? Produções que estão há mais tempo, digamos, no mercado, pessoas que estão iniciando, enfim, né? Acho que teve essa preocupação, acho que é uma coisa a ser aperfeiçoada, né? No sentido de entender os gargalos e a distribuição disso. E também os critérios em alguns casos, né? Pra gente não confundir. Por exemplo, tô falando no caso audiovisual, né? Tu picotar tanto que tu não consegue fazer direito ali, né? Uma produção, ou então aquele recurso ser usado muito num fim, talvez, publicitário. E entender o que é ali o aspecto criativo também de uma produção, né, audiovisual. E agora eu acho, assim, que no campo, principalmente focado na parte de cultura popular, cultura viva, acho que tem a ver, se tem conquistado um espaço para isso, eu acho que ainda carece, o que carece talvez mais, não sei, vindo do que um colega meu, Kai Gang, falou hoje na aula que eu tô na educação, que é o acesso à informação, né? O acesso ao entendimento de como acessar esses recursos para pessoas que querem começar, enfim, às vezes a gente tem aquele entendimento, né? Porque cultura, de uma forma geral, produção cultural tá em toda a sociedade, né? Mas assim, o que são os produtos culturais, bem culturais? E principalmente quando a gente tá falando de culturas assim comunitárias, né? Expressões culturais de base comunitária, tem isso, assim. Então ele comentou justamente o desafio de acessar as informações e de tu ter essa instrumentalização para estar submetendo propostas, enfim, né? Então, isso eu acho que ainda é um desafio. E eu acho que a Lei Rouanet tem toda essa questão complexa que é a captação dos recursos, né? Então, não sei se eu tenho muito a agregar nesse sentido de diferente do que é um cenário desafiador, né? Que você sabe. Sim. E vocês pensam assim, em montar, vocês têm alguma estratégia, digamos, de financiamento por redes, de troca, financiamento coletivo, tem essas fontes alternativas de... Outros caminhos, né? Caminhos. Já refletiu sobre isso? Já pensou sobre isso? Sim. Como é que vocês encaram isso? Por exemplo, se isso tem um financiamento coletivo, por exemplo, se tem um apelo, já que tem uma causa, enfim. Olha, por exemplo, eu acho que, como eu falei, assim, no caso do Inhamonguetá, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para fazer a tradução do trabalho, né? Claro que era um trabalho ali que a gente queria tanto fazer que a gente também aportou muitos recursos ali, né? A gente sempre acaba colocando. Mas, assim, dentro do campo do audiovisual, eu acho que o audiovisual traz um pouco essa provocação, né? De tipo assim, de trabalhar esse olhar que às vezes quando tem essa formação cultural, artística, a gente acaba tendo que depois correr atrás também de entender um pouco como é que a gente pode fazer com que aquele produto, né? Um filme, digamos, possa ser licenciado. Quais são os caminhos de licenciamento, as estratégias de distribuição para fazer com que aquele filme se posicione, chegue nas pessoas, tenha um retorno, né, digamos assim. Isso no campo do audiovisual, eu acho que talvez eu tenho agora, nesse momento da minha trajetória, para onde eu tô atuando mais, né? Eu não tô, nesse momento, tão fortemente atuando na área do teatro, por exemplo, que eu acho que tem outras questões. Cada segmento tem a sua complexidade, né? Não consigo falar por todos. Mas, assim, eu vejo que é um desafio, de uma forma geral, esse processo de fazer com que haja uma geração ali de renda continuada, mas existem caminhos, assim. Agora é luta também, assim, né? É buscar, talvez, trabalhar esses posicionamentos. A gente vai ter que fazer uso dos marketings de alguma forma para buscar trabalhar a forma como que isso que é produzido se posiciona. Eu vejo que é basicamente uma das formas de estratégia de conseguir viabilização, né? Financiamentos. Sim, sim. Pegando esse gancho dos gargalos de que tu estava falando, né? De exibição. Depois de pronto, né? Como é que esses projetos, eles circulam? Tem espaço para eles serem exibidos, né? Principalmente esses que a gente está conversando aqui contigo, que retratam a cultura indígena. Então, interessante até tu falar sobre isso, perguntar. Porque o segundo curta que eu fiz, na verdade foi o terceiro, mas ele foi o segundo curta que eu fiz por edital. Porque eu fiz um dos curtas que eu fiz foi totalmente independente. Eu tava ali com câmera, equipamento e fiz. Agora, o outro que foi Um Tempo Pra Mim, que é um curta sobre a primeira menarca de uma menina guarani, que ele foi feito através de um edital chamado Audiovisual Entre Fronteiras. Ele foi um case pra mim nesse sentido, porque eu aprendi muito com esse trabalho, assim, muito, 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 sobre diversas etapas de uma produção, desde a ideia até isso que tu tá falando, que é a circulação dele no mundo, né?
O filme, felizmente, ele quando eu fiz ele já muito determinada a botar ele num festival, assim. Então, já era, tipo, desde o início, eu vou fazer ele, estudar o formato com que ele possa ser lançado num festival, que vai dar visibilidade para a produção, né? É um espaço vocacionado para poder construir uma trajetória. E aí eu fiz cursos, oficinas, né, sobre essa parte de distribuição de impacto também. E o projeto, o filme foi selecionado no Festival de Gramado, né, na Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros de 2023, se não me engano. Ou 22, mas acho que é 23. E ele foi selecionado, que foi uma felicidade, assim. Então, do tipo, a partir dali, ele foi selecionado no Festival de Brasília, foi selecionado no Guarnicê de Cinema, foi selecionado na Mostra que eu falei de São Paulo. Muitos festivais, e recebeu vários prêmios. Então, isso foi muito importante pro filme ser visto, ser reconhecido, ser chancelado, digamos, dentro de um meio. Sim. Né? Que isso também acaba valorizando ali a produção. E o próprio Canal Brasil, por exemplo, assim, conseguiu contato com eles, que eles frequentam esses eventos para ver o que está sendo produzido, lançado, as safras das produções. E aí ele foi conseguir fazer o licenciamento dele para o Canal Brasil, né? Exibir ele em eventos também mais sociais, de debate. Então ele conseguiu fazer uma trajetória que agora, até agora ainda, as pessoas procuram por ele, né? Ele é buscado, assim, nesse sentido. Esse curta foi um caso, assim, para falar um pouquinho sobre a importância também, né, dessa atenção para ênfase na circulação, que é os espaços de visualização de filmes, que são mostras, festivais, eventos de lançamento, assim, né. É a oportunidade daquele trabalho não só ser visto, ser debatido, ser criticado, apreciado. Sim. E poder entender o que está sendo produzido no momento, né? Os profissionais se capacitam, assim. Então, é muito importante, eu acho, investimento nesse sentido das mostras, dos festivais. Algumas plataformas independentes de streaming também licenciam, né? Os conteúdos, enfim, canais ainda licenciam conteúdos. É um caminho, mas eu diria que, de longa, depende muito desse trabalho de distribuição que às vezes começa junto com a produção, assim. Para posicionar o filme dentro... Porque é super difícil conseguir espaço em sala de exibição. Sim. Então, assim, às vezes até consegue, mas se tu não tem a estratégia adequada do marketing, o filme também não pode não funcionar, não gerar bilheteria, enfim, né? E é isso, eu tô num processo de aprendizado, um pouquinho de como é que funciona. Isso não tem uma receita certa, porque tu começa a fazer o filme, é uma orquestra, uma arquitetura. Eu fiz esse ano, é um marco também para mim. Porque a Opará Cultural, que é o nome da minha produtora, a gente aprovou um projeto pela Lei Paulo Gustavo, que é uma coprodução com o Uruguai. Então eu produzi a minha primeira coprodução internacional, né, lá em Santana do Livramento com o Rivera, com o roteiro e direção de um uruguaio. Então, todo um processo também de culturas diferentes da forma de fazer e pensar. E agora, a gente não sabe como é que vai ser. É sempre uma aposta, né? Vamos trabalhar para que dê certo. Sim. Agora, fugindo um pouco mais do teu trabalho sobre memória e reconhecimento, enfim, o cinema nacional com Oscar, né? E agora também com o prêmio que o melhor ator, o Wagner Moura, ele tá pelo menos ganha em visibilidade, né? Sim. E ganha em popularidade. Como é que tu tá vendo a primeira produção audiovisual no Brasil? Enfim, uma opinião geral tua, assim, gargalos, o que tu acha que poderia, em termos de políticas públicas, em termos de aquilo que eu sempre digo, que um dos grandes gargalos da produção artística no Brasil é a questão do público, né? Nós não temos uma política de formação de plateia, né? Não temos, enfim, um plano geral, já que tu tem uma produtora, tu trabalha na área, tem experiência, como é que tu tá vendo esse cenário aí? Com otimismo ou com moderação, enfim? Eu vejo de forma otimista moderada, digamos assim. Otimista moderada, eu acho muito promissora a forma como começou o ano, com a notícia da Fernanda Torres ganhando o Golden Globe, toda a trajetória que a gente acompanhou do Ainda Estou Aqui. A contribuição, certamente, para o cinema brasileiro é inegável, assim como o Festival de Cannes, né? Tem aquele filme O Último Azul, também tem a premiação do Wagner Moura. Enfim, tá tendo uma trajetória de reconhecimento internacional bem grande. Às vezes o grande público ele fica com o nome do diretor, do artista, do ator. O ator é a capa ali de toda uma
movimentação, uma arquitetura, uma relação que tem, né, para fazer a obra nas diferentes etapas de um filme, né? Mas eu vejo como promissor, porque isso possibilitou com que se voltasse a ocupar salas de cinema, né? A gente teve aí também dois filmes, um não é documentário, mas outro que é o da Rita Lee. Quem assistiu, parabéns. Quem não assistiu, vá buscar assistir, porque o filme é maravilhoso, um documentário criativo, provocativo, interessantíssimo. E como um recurso mesmo, né? E recurso que eu digo estético, a forma como ele é feito. E o Homem com H também, né? Que é sobre o Ney Matogrosso, dirigido pelo Izmir Filho. Que, nossa, é um baita filme também. Que todas as vezes que eu fui no cinema assistir, a plateia cheia, jovens, gente de várias idades. Então, acho que isso trouxe um movimento de novo para salas de cinema, para esse lugar de, poxa, nosso cinema é bom. E eu acho que é isso, assim. Acho que teve opa, a gente tá produzindo coisa boa, assim. Eu acho que esse é um movimento digamos, de consciência, um pouco do processo de autoestima também do povo brasileiro, de valorizar quem se é a sua cultura e olhar um pouquinho para essas histórias, assim. Eu tô tendo também a oportunidade de trabalhar num projeto pela Fundação Cinema RS, que se chama Roda Cine. A gente está circulando diversas cidades do Rio Grande do Sul, levando cinema itinerante nas praças. E esse é um projeto que visa justamente a formação de público. E o que eu tenho visto, por exemplo, assim, quando a gente tá divulgando ali, no dia que a gente tá montando a tela e tudo mais, a gente divulga o filme, às vezes é um filme que já... Porque, no caso do Roda Cine, são filmes que já estão prontos há anos, assim, né? Alguns. As pessoas falam, nossa, que legal, não sabia que existia esse filme. E tal, é filme gaúcho, olha só. Então, às vezes eu vejo que acho que é um exercício também dos artistas fazedores também fazer essa comunicação fazer essa troca com as pessoas, buscar né, todo artista deve ir onde o povo está, buscar, né, articular esse contato com o público, esse diálogo que aquece. E eu acho que existe também um movimento aí que a gente tem que fazer forte, que é político também, que é a questão das questões das políticas audiovisuais, que é a regulação do VOD, que é defender que essas produções tenham espaço nas salas, nos streamings, né? Nas plataformas que hoje em dia, como as pessoas consomem os conteúdos. Acho que isso está acontecendo, tem muito que ser feito ainda, assim. Mas tanto a questão de contato com o público certamente é fundamental. Eu vejo hoje em dia que talvez seja a ponta, porque, tipo, a gente não faz cinema só pra gente. A gente não faz um produto ali, a gente faz pras pessoas. Então a gente tem que ter essa relação com as pessoas, assim. Entender que a nossa produção cultural faz parte de um ecossistema, né? Então é isso, assim. Sim. Desculpa te atropelar aqui, a Carolina está chegando no final, eu sei que a gente está esgotando o tempo, mas eu gostaria de mais uma perguntinha antes da gente ir para o encerramento, enfim. Vai lá, eu deixo. Como é que tu está vendo a questão da inteligência artificial? Se tem um segmento artístico que mais é afetado, é o audiovisual. Sim. Seja na questão dos roteiristas, que inclusive teve uma greve em Hollywood, né? Seja na questão da dublagem, então, da questão da dublagem viva e seja até na própria inteligência artificial produzindo vídeos agora, né? E a tendência é que isso vá tomar outra dimensão. Tu acha que isso tem que ser regulado? Tu tem alguma opinião sobre isso? Não refletiu de forma que ainda tem uma opinião formada, mas quais são as tuas aflições sobre esse tema da IA, que, enfim, eu acho que vai mexer um pouco, né, na questão não só na cadeia produtiva do audiovisual, mas também no próprio processo criativo, né? Pode, sem falar nos outros profissionais, assim, que trabalham na área. Tu vai perguntar também, Carol? Não, eu deixei ele perguntar sozinho. Sim, depois eu queria só fazer um comentário antes de encerrar, que eu lembrei de uma coisa que eu tenho que aproveitar e divulgar. Vamos lá. Tá, bom, essa pergunta foi feita para mim também há uns dias atrás, em Pelotas, no outro porto, num seminário sobre economia criativa e audiovisual. Tava outros profissionais, o professor da UFPEL, o secretário de Cultura de Bagé também presente, que também é de cinema, né? E eu acredito que essa reflexão ainda tem que ser avançada e debatida, evidentemente, em prol de uma regulação, de um regramento. Porém, infelizmente, as coisas às vezes andam um pouco mais devagar. Alguns debates que estão aí há anos, né? Por exemplo, o debate sobre o VOD está assim, mais de 5 anos, eu acredito, rolando aí no meio. Precisa abrir um pouco mais, porque não é só uma coisa importante para quem faz cinema, mas é importante para a soberania nacional, para todo o nosso
formação, né, cidadã e economia mesmo, né? Porque as plataformas arrecadam muitos recursos no streaming, né? E então, existe uma questão de amadurecimento, né, de alguns debates, assim. Então, agora que esse debate, talvez, com a Jandira Fegali, possa avançar no Congresso, espero que ainda no governo Lula a gente tenha a regulação do VOD. Isso é uma luta que precisa ser feita e que todos os deputados, independente se é direita ou esquerda, precisam entender que isso não é uma questão ideológica nesse sentido de direita ou esquerda, é uma questão necessária para a soberania nacional do país, que se defenda nessa regulação com todos os apontamentos que ela tem. E eu acho que a inteligência artificial é no mesmo caminho, só que é um pouco mais complexo porque ela abrange toda a sociedade, assim, digamos, né? Não é só a produção em si, mas eu diria que é todo o aspecto de formação mesmo, né? Do processo de conhecimento, aprendizagem, né? Raciocínio que a gente precisa fazer, às vezes. Direito autoral. Direitos autorais, enfim, teve muitas coisas, acho complexo. Eu não sou contra a inteligência artificial, mas também acho que precisa ter esse debate mais avançado. Acho que ainda ele está um pouco incipiente efetivamente na prática no Brasil, no campo talvez do audiovisual e da cultura em geral. Ele não está ainda sendo encarado totalmente, assim, acho que esses impactos não estão sendo totalmente medidos. Em alguns processos ele é avaliado como também gerador de algum tipo de facilidade, digamos assim, né? Mas eu acredito que nesse momento, assim, com tudo que está acontecendo no mundo, né, o que me espanta muito mais, me choca, é que, né, nesse momento, em plena era de inteligência artificial, a gente vive conflitos, massacres, genocídios, fome. Fome. Isso me espanta muito mais, assim. Eu vejo que a inteligência artificial, ela demanda uma reflexão um pouco ética sobre ser humano, sabe? Sobre... Nesse sentido, assim, no campo também da nossa formação cidadã, de ética mesmo, sabe? Sim, sim. Bom, Paola, tu quer dar um recado final? Sim, que a gente já está chegando aqui nos Eu quero convidar todos os ouvintes desse podcast querido, vamos lá, né, que acompanham aqui, para acompanharem a exposição Artesanato de Fibra RS. O quê? Ela tá falando de cinema, agora vai artesanato? Sim. Sou produtora cultural e audiovisual. Faço várias coisas ao mesmo tempo. É isso Também. Aí. Então, assim, esse é um projeto que eu realizei a produção junto com a Tatiana Lachuk, que é a mentora desse projeto, que é da área da moda e do design, sobre a valorização de artesanatos com fibras vegetais não têxteis. Então, a gente fez uma pesquisa que envolveu toda a escuta de território, de pessoas, de artesãs de diferentes lugares do estado que trabalham com essas fibras, inclusive artesãs indígenas, artesãs quilombolas, artesãs de origem italiana, enfim, de vários lugares do estado. A gente está elaborando um e-book falando sobre essas práticas do artesanato e todo o legado de memória também que envolve, né? Essa prática técnica e de modo de vida, de geração de renda. E vai estar na Casa de Cultura Mário Quintana a partir do dia 17 de julho até 14 de setembro na vitrine. Uma exposição com fotografias do Jeff Bottega e peças artesanais produzidas durante o processo de pesquisa do trabalho. E eu quero convidar o pessoal para conferir, né? Para estar aí presenciando quem estiver em Porto Alegre e quem não estiver acompanhando nas redes sociais. Então, tá. A gente falou de cinema, a gente falou de teatro, a gente falou de produção. E o que tu, assim, na finaleira, para quem tá nos escutando, o que tu diria para quem está começando, né? Como é que a pessoa desenvolve tudo isso como a gente pôde ouvir aqui do teu relato, com ética, com escuta, as comunidades, né? Que conselho, vamos dizer, tu daria? Bom, gente, primeiro eu diria que é quase um conselho bíblico, conheça-te e socrático, né? Conheça-te a ti mesmo um pouco também. Porque eu acho fundamental nesses processos a gente entender qual é o nosso propósito, né? Por que a gente está fazendo isso? De que forma, por que isso é importante? Então, se tu tá convencido de que, né, fazer algo, estar nesse caminho tem sentido para ti, faz teu olho brilhar, né? Te dá ganas de fazer aquilo... não deixa ninguém botar água no teu chope. Seja super determinado, não seja... E talvez diminua um pouco, assim, as super expectativas e procure trabalhar com pequenas metas, assim. Pra te poder sentir que tu não consigo... E vai alcançando aquilo ali e te realizando. Porque eu acho que o processo criativo,
diferente de outras áreas, ele trabalha muito com essa coisa da autopoiese. A gente se realiza naquelas entregas também. Então, eu acho super importante a gente trabalhar a nossa autoconfiança de que a gente, sim, sou capaz e ninguém vai fazer eu desistir. É isso, sabe? Eu acho que é isso. Porque, tipo, eu acho isso super importante, porque muitas vezes quando a gente tá começando, nem sempre tu tem um incentivo, estímulo, tu fica inseguro, então nem todo mundo vai te apoiar. Não espero que todo mundo te apoie. Apoie-se, sabe? Apoie-se em primeiro lugar. Eu acho que isso é super importante. E às vezes essas fichas a gente vai tendo no caminho, né? Porque a experiência que nos traz de vida, vão nos trazendo. É isso aí. Então tá. Então tá bom. Paulo? É isso aí. É isso aí. Gente, agradecer a presença da Paola aqui com a gente. Foi um super prazer. A gente tava horas já pra querer gravar, né, Paola? Sim! E deu tudo certo, tamo aí. A gente tá gravando numa noite muito fria aqui em Porto Alegre. Mas eu acho que quando vocês ouvirem, talvez não estejam mais tão frios. Gente, um abraço e até a próxima. Valeu! Muito, muito obrigada, Carol, Paulo. Obrigada, podcast. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Vamos viver nossa cultura. Isso aí. Tchau, gente. Valeu. Adjuntos, a gente pode mais.